E o Corinthians não perdeu tempo e já abriu negociações com o atacante que está chamando muita atenção do novo treinador Fernando Diniz. E ainda falando sobre atacante, será que o Corinthians realmente está interessado no atacante Everton Cebolinha? E o Timão está preparado para o derby de hoje na Neoquímica Arena, necessitando da vitória para não correr risco de terminar a rodada no Z4 do Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Corinthians está preparado para o derby de hoje na Neoquímica Arena, necessitando da vitória para não correr risco de terminar a rodada no Z4 do Brasileirão. O Corinthians finalizou na tarde de ontem a sua preparação para o clássico de hoje contra o Palmeiras, clássico que acontecerá às 18h30 na Neoquímica Arena e será válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, primeiramente os jogadores tiram um vídeo com instruções sobre a partida. Após a ativação na academia e o aquecimento no gramado, o treinador Fernando Diniz aplicou trabalhos táticos e também na parte final tiveram trabalhos de bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas. Corinthians que volta a campo hoje, após a estreia do Fernando Diniz na última quinta-feira pela Libertadores, com vitória na Argentina, mas com muita pressão no Campeonato Brasileiro. São 7 jogos sem vencer e próximos ao Z4. E claro, é derby, é clássico, jogo em que temos que vencer. Desfalques para o Fernando Diniz, extremamente confirmados. André Ramalho suspenso pelo 3º cartão amarelo, o Memphis machucado, além de dúvidas como, por exemplo, Caio César, Guinegão, o Pedro Milans, o Charles, que são jogadores que não sabemos se de repente algum ou alguns deles se recuperaram e de repente possam ser opção para essa partida, e tomara que tenhamos o máximo de mistério possível para não dar nenhum tipo de informação ao adversário. Então, com mistério, uma provável escalação do Timão para esse derby de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, André, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Kaique e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse derby de hoje é a seguinte: chega de não vencer pelo Campeonato Brasileiro. Hoje teremos que ganhar. Essa noite teremos que ganhar. É derby, é clássico, é sangue no olho, é tapa na orelha, é o jogo da vida. E o Corinthians não é brincadeira. Temos um novo treinador, Dorival demitido, Fernando Diniz chegou. Claro que métodos, estilos do Fernando Diniz muito longe de se acontecer, mas uma mentalidade pelo menos já foi diferenciada na Argentina, principalmente no segundo tempo. Vencemos, conquistamos a vitória. Diniz com algumas mudanças, poucas, mas que tiveram resultados. Rodrigo Garro jogando no seu melhor, Kaique como novidade marcando golaço, cheio de inspiração. Então eu até coloquei como provável escalação a mesma equipe do jogo na Argentina. Não sabemos a escalação, nem imaginamos, temos dúvidas e é como eu disse a vocês, tomara que tenhamos o mínimo de informação possível, porque informação assim de escalação, quem vai, quem não vai, é dar informação ao adversário. Eu particularmente não gosto disso. O que tem que acontecer hoje? É raça, é entrega, né? O Química Arena estará lotada, apoio não faltará, do início ao fim. Seja quem estiver na arena, seja quem estiver pela internet, pela televisão, seja lá onde for, o corintiano sempre apoia. Cobra sim quando necessita, mas o apoio é sempre algo incondicional. Então, segundo jogo do Diniz, volto a dizer, muita pressão, são 7 jogos sem vencer no Brasileirão. O risco de Z4 vai se aproximando cada vez mais, mas hoje é o que eu disse, é o jogo da vida, é derby, é jogo em casa. Temos que ganhar. Eu acredito, se Deus quiser, terminaremos esse jogo de hoje com 3 pontos. Vamos vencer o arquirrival. Confio na vitória.
E agora vamos falar sobre o atacante Everton Cebolinha. Será que o Corinthians realmente tem interesse no jogador que está em reta final de contrato com o Flamengo? Nos últimos dias surgiram notícias que o Corinthians está interessado no atacante Everton Cebolinha, que está em reta final de contrato com o Flamengo. O contrato dele vai até o final desse ano. A partir de junho, ele já pode assinar um pré-contrato e chegar de graça no início de 2027. Segundo informações do ESPN, o Corinthians já monitora e tem interesse no jogador, inclusive se prepara para abrir conversas com os representantes do atleta. Cabe destacar que a janela de transferências do futebol brasileiro está fechada. A primeira janela abriu no começo de janeiro e fechou no dia 13 de março, a janela principal. Nessa janela, o Corinthians trouxe 7 novos jogadores e renovou o contrato do lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri. Tivemos uma janela chamada adicional do dia 4 a 27 de março. Nessa janela, o Corinthians não contratou nenhum jogador. Então a janela está fechada, só que destacando, não precisa estar aberta a janela para monitorar, acompanhar, analisar jogadores, principalmente os que possam se tornar oportunidades de mercado. E claro, o Everton Cebolinha pode se tornar uma oportunidade de mercado. Mas será que o Corinthians realmente tem interesse no jogador? Segundo informações do canal A Voz das Arquibancadas, o Corinthians não tem interesse no jogador. O Corinthians não vai tentar nenhuma negociação envolvendo o atleta. Cebolinha, que está prestes a completar 32 anos, atleta que ganhou muito destaque antes de se transferir para o Benfica. Ele retorna ao Brasil em 2022 e desde então vem oscilando bastante, chegou até ficar fora dos planos lá no Flamengo quando era o Felipe Luiz. Então, segundo as novas informações, o Corinthians não tem interesse em abrir negociações pelo jogador. Vamos aguardar que somente o tempo que vai dizer o que realmente vai acontecer. A minha opinião quanto a essa nova informação envolvendo o Everton Cebolinha é a seguinte. Vamos lá, temos informações diferentes. Por exemplo, a ESPN diz que o Corinthians tem interesse e que vai tentar alguma coisa. O canal A Voz das Arquibancadas diz que não tem interesse e que não vai tentar. Primeiramente, a minha visão em relação a isso. Se o Corinthians abrisse negociações com o Everton Cebolinha e conseguisse fechar algo dentro da realidade financeira do clube, eu sinceramente não sou contra. O Everton Cebolinha já demonstrou que tem qualidade, só que é um jogador que não vem bem há algum tempo, então não valeria a pena trazer o jogador por altos valores. E detalhe, trazer ele por valores considerados razoáveis, eu acho difícil porque se o atleta realmente não renovar, absolutamente que várias equipes que vão tentar a sua contratação. E aí entram pontos importantes que é preciso ter muito cuidado. Será que de repente também não é uma jogada para valorizar o jogador? Tipo, olhem, o Corinthians tem interesse, Flamengo, renovem o contrato, senão vocês vão perder de graça. Porque o Flamengo trouxe o Everton Cebolinha acima de 80 milhões de reais, gastaram muito dinheiro. Claro, estou falando em 2022. O jogador corre sérios riscos de sair sem custos, como aconteceu, por exemplo, com o Gabigol. E o Gabigol também. Tivemos detalhes, Gabigol, o Corinthians tem interesse e tudo mais, e no final das contas, o Gabigol estava tentando renovar o seu contrato com a equipe do Flamengo. Então, a minha preocupação, se não é mais um daqueles casos que o Corinthians pode estar sendo usado para valorizar um determinado jogador. Enfim, volto a dizer, eu não sou contra, por ele em breve poder assinar um pré-contrato. Para mim o Corinthians tem que acompanhar, tem que monitorar mesmo. Sinceramente eu não sou contra, mas volto a dizer, dependendo, claro, dos valores, e absolutamente temos que ficar espertos também sobre toda a situação envolvendo a questão de repente alguém estar tentando valorizar o atleta. E para finalizar esse vídeo de hoje, agora vamos falar sobre realidade do nosso Corinthians, pois o Timão abriu negociações com um jovem atacante que está chamando muito a atenção do treinador Fernando Diniz. O Corinthians está se movimentando nos bastidores para resolver uma que podemos chamar de pendência.
Estou falando de uma busca, uma abertura de negociações para renovação de contrato. Estou falando do atacante Kaique. O Corinthians abriu negociações com os representantes do Kaique, já iniciou conversas para renovar o contrato dele. O Kaique, para vocês terem uma ideia, a última vez que ele renovou com o Corinthians foi no segundo semestre de 2024. Renovou o contrato até a metade de 2027. Como o jogador deverá ganhar mais espaços com o Diniz, como eu disse, conversas já foram iniciadas. A intenção da diretoria do Corinthians é estender o vínculo do jogador, dar, claro, uma valorização salarial em cima do atleta, porque, como eu disse, ele vai ganhar espaço. O Kaique, na última renovação dele, como eu disse, em 2024, o Corinthians acabou tendo algumas dificuldades. Naquele período, ele tinha marcado um golaço na final da Copinha, o gol do título contra o Cruzeiro. Então, de repente, com o jogador ganhando protagonismo, deverá ganhar protagonismo com o Fernando Diniz, as conversas já iniciaram, destacando que, pelas informações que chegam, na verdade as conversas já foram iniciadas antes mesmo daquele gol que ele marcou na Argentina, mas depois daquele lance e com o Diniz muito possivelmente dando uma sequência a ele, o Corinthians acabou acelerando o processo nos últimos dias e já nas próximas semanas deveremos ter novidades sobre essa abertura de negociações com o Kaique, visando a renovação do contrato dele, como eu disse, vai até a metade de 2027. Vamos aguardar então todas as movimentações. A minha opinião, quanto à diretoria do Corinthians já ter iniciado conversas com os representantes do Kaique, com o Kaique, para renovar o contrato dele, é a seguinte, informação importante, tá? Só destacando aqui que essa é uma informação do ESPN. Eu particularmente acredito que o Corinthians tem razão. O Corinthians tem que fazer isso mesmo, já tem que iniciar essas conversas. Por quê? O Kaique tem contrato até a metade do ano que vem. Ele pode começar em 2027 já assinando um pré-contrato, ou seja, terminando o ano. Imaginem só, se o Kaique marca, por exemplo, um gol no derby de hoje, que é o que nós queremos, que marque 3. Imaginem o tanto que esse jogador vai ganhar destaque ainda mais. Já ganhou destaque com um golaço que ele marcou contra o Platense, de cavadinha na Libertadores. E o Kaique, ele oscila. Fez bons jogos com o Dorival e outros jogos que não foram bons. Só que é um jogador que tem qualidade. O Kaique é um ponta. Se trabalhar certinho com ele, eu acredito que ele pode evoluir muito. Então, fazer esse planejamento de já renovar o contrato dele, e essa é uma ação do Marcelo Paz, e é para isso que ele foi contratado, e tomara que ele vá sempre nessa linha, o Corinthians tem que antecipar as coisas. Porque imaginem daqui 5 jogos o Kaique titular e arrebentando. O Corinthians vai chegar no staff dele para renovar, os caras vão pedir um caminhão de dinheiro, essa aqui é a realidade. O Kaique é do clube? É, mas volta a dizer, em 2024 aconteceram dificuldades para renovar o contrato dele. Já pediram muito dinheiro com ele fazendo gol na final da Copinha. Então, Marcelo Paz está certo, tem que se antecipar mesmo e tem que, o quanto antes, buscar renovar o contrato do jogador. O Corinthians não pode cometer vacilos, o Corinthians não pode vacilar. Então, já estão se antecipando, agindo de uma forma até que rápida para resolver a situação do jogador. Porque, como eu disse, pode terminar o ano já podendo assinar um pré-contrato no início de 2027. Imaginem se ele ganhar muito destaque. Tomara, torço muito para que o Kaique arrebente daqui para frente. Mas tomara que seja com o contrato renovado e com o Corinthians, claro, bem seguro. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, será que realmente o Corinthians já está acompanhando a situação do Everton Cebolinha ou de repente pode ser mais uma jogada para valorizar o atleta? E ainda falando sobre atacante. E o Kaique? O Corinthians está certo já em abrir conversas para renovar o contrato dele?
E o derby de hoje, clássico contra o arquirrival na Neoquímica Arena. Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, 2-0 pro Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!